Queridos irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Eclesiastes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 7. O pastor Luciano acabou o capítulo número 6 semana passada. E nós vamos iniciar o capítulo de número 7. Nós vamos só dar Hoje vamos dar só uma pinceladinha, né? Só começar. Mas eu creio que há algo especial da parte de Deus para nós nessa noite. Todos encontraram? Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinho debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aquele que vem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considera o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-ia a si mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo é bom reter uma coisa e não abrir a mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio. Mas isto estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso,
dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amargo do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Nós vamos dar continuidade a esses ensinamentos, irmãos. Aqui nós temos vários provérbios que nós vamos aprender muito nesse capítulo. E para o dia de hoje, irmãos, eu coloquei o tema: muitos segredos são revelados na casa do luto. Muitos segredos são revelados na casa do luto. Hoje, se Deus permitir, nós iremos até versos 4 ali, e nós vamos entender um pouquinho, que parece uma loucura mesmo esse negócio de aprender no luto, né? Mas é uma grande realidade que nós precisamos de ter esse conhecimento e procurar aprender. O versículo 1 diz assim: um bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então vamos parar um pouquinho aqui na parte A do versículo, que diz: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O versículo está dizendo, olha, ter uma boa reputação, irmãos, é melhor do que riquezas. Ter uma boa reputação é melhor do que ter um bom carro. Ter uma boa reputação é melhor do que ter um bom emprego. Ter uma boa reputação é melhor do que ter muitas coisas dessa terra, que são efêmeras e passageiras. E também esse versículo está dizendo, é melhor ser ético do que ser antiético. Porque a pessoa, quando ela é ética, ela vai procurar zelar pelo seu nome. Porém, irmãos, a humanidade não valoriza esse tipo de coisa. Hoje, pequena porcentagem das pessoas valorizam ter um bom nome, ter uma boa reputação. Pequena parcela são pessoas confiáveis, que o que ela fala, ela mantém. O que ela promete, ela cumpre. O que ela diz, ela honra, independente de ter um contrato ou não. Mas a própria palavra diz que nos últimos dias os homens seriam infiéis até mesmo aos seus contratos. Enquanto a Bíblia nos orienta a viver de forma confiável, de forma ética, e quando eu falo de forma ética, irmãos, não é a ética humana, porque a ética humana, ela é muito relativizada. Ela, aqui no Brasil é uma ética, nos Estados Unidos é outra, no Japão é outra, dependendo da comunidade que você está inserido é uma, dependendo da comunidade que você está é outra, dentro do mesmo país. Mas eu estou falando da ética divina, que ela é pura.
E nós temos que nos enquadrar nessa ética. E aonde nós encontramos toda essa ética de vida? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então nós devemos viver segundo os padrões da Bíblia. E ter uma boa reputação, irmãos, é necessário para cada um de nós que somos crentes em Jesus Cristo. Eu sempre costumo avisar, informar, né, que nós somos pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ou seja, a pessoa tem que olhar para nós e enxergar Cristo em nós. Agora, será que nós realmente temos um bom nome no meio dos ímpios, no meio daqueles que não conhecem Jesus? Eu não estou falando, irmãos, às vezes a gente é injustiçado lá fora também. Às vezes a gente recebe calúnias, mas eu não estou falando de calúnias, não. Estou falando daquilo que é real. Como é o nosso comportamento no meio dessa sociedade. Porque Jesus disse que nós passaríamos por isso, porque chamaram o nosso próprio mestre de demônio, Beuzebu, é isso? Então, imagino que podem falar de nós, não é? Agora, se for calúnia, tem problema. Se for uma verdade, vergonha para nós, né? É vergonhoso para nós. Agora, na sociedade que nós vivemos hoje, irmãos, a desvalorização do bom nome é nítida. E aqui no Brasil nós temos um problema muito sério, que eu não quero entrar nesse detalhe, né? Mas todo mundo sabe. E as pessoas valorizam muito o ter e não valorizam o ser. Enquanto Deus valoriza o que você é para Ele, o seu ser, que Ele enviou Jesus Cristo por você, morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia por você, e quando eu falo por você, é por mim, por nós, né? Ou seja, o amor de Deus é muito grande por nós. Então, Ele ama o ser, porque o que você possui, tudo é dele. Até o que o ímpio possui é Deus que deu, é permissão de Deus. Às vezes não foi Deus que deu, mas é permissão de Deus, porque tudo Ele criou. Todas as riquezas quem criou foi Deus. Satanás só criou uma coisa, a mentira. E ele é pai dessa única coisa, pai da mentira. Repita, Satanás é pai da mentira, certo? Ele é só pai disso. O resto quem criou foi o nosso Deus. Toda a riqueza, tudo aquilo que nós podemos encontrar de precioso nessa terra, foi Ele que fez. Mas as pessoas, irmãos, valorizam ter uma boa casa, um bom carro, e não importa a maneira que elas adquiriram isso. Vale tudo. Olha, não importa se eu enganei, se eu lesei alguém, se eu menti, se eu trapaceei, ou se eu cobrei algo indevido, ou se eu usurpei, roubou mesmo assim na cara dura, vamos falar assim, né, numa linguajar popular, né? Aí essas pessoas estão no meio da alta sociedade, e não importa. E ninguém está taxando elas. Elas estão lá e ninguém fala, olha, aquilo ali roubou. Não. As pessoas, olha o carro dele, olha a casa dela, olha o jatinho que ele tem. Né? E ainda são valorizadas ainda. Uma certa vez, alguém da minha família falou o nome de uma pessoa e disse assim, olha como é que o cara é inteligente. Eu falei, nossa, eu vejo mesmo que ele é muito inteligente. O pai dele foi fulano de tal, que tinha um cargo de confiança no governo, falou para ele o que ia acontecer, né? Revelou para ele o que ia acontecer com aquelas jazidas, e aí o cara vai lá e vira lá o magnata, o bambambam. Inteligentíssimo, né? É esperto. Aquele jeitinho brasileiro. Né? Mas, irmãos, para nós isso não serve para nada, porque tudo isso é efêmero e é passageiro. Melhor nós termos um bom nome,
Nós não precisamos de enganar ninguém. Quando Deus resolve abençoar alguém, Ele abençoa como Ele fez com Abraão. Abraão não precisou de usurpar terras de ninguém. Abraão comprou as terras que Deus prometeu para ele. Ele foi lá e olha, está aqui o dinheiro dessa terra, está aqui o dinheiro. E quando falaram para ele, não precisa de pagar. Sabe o que ele fez? Eu quero pagar. Não, nós te damos de presente. Não, peraí, quero te pagar, para ninguém fale que, olha, eu abençoei Abraão. Né? Ou seja, irmãos, quando Deus resolve abençoar alguém, Ele abençoa. Ele é dono do ouro e da prata e você não precisa de enganar ninguém. Se você vai vender um carro e ele está com o motor fundido, se você não quer consertar, então você vai lá e avisa para a pessoa, olha, eu não tenho dinheiro para arrumar esse motor, eu te vendo mais barato para você consertar. Não é assim? Estou vendendo uma casa, mas ela tem um problema no alicerce aqui, eu vou fazer um remendo, chamar um pedreiro aqui, vou remendar essa parede, pintar e vender. Não, o crente não faz isso. A gente vai lá e fala, tem um problema em tal lugar, eu preciso de vender. Você quer comprar? Tá sim. Te dou um desconto e você leva a casa. Em muitas outras áreas que nós poderíamos falar, né? Muitas outras áreas. O filósofo Kant diz assim, tudo que não se puder contar como o que fez, não se deve fazer. Por quê? Por duas razões. Se você não pode contar, essas razões são as mesmas que você não pode fazer. Ou seja, eu não estou falando de sigilo, ele não fala de vergonha. Você tem vergonha porque é uma coisa pessoal. Mas é que, na verdade, são aquelas coisas que nós não podemos contar porque nos diminuem e nos fazem passar vergonha. Ou seja, se eu vou fazer algo que vai me envergonhar ou que vai me diminuir, o que eu não devo, então, fazer. Agora, parece que essas regras não funcionam na sociedade moderna. Não vou nem falar sobre a sociedade moderna, não. Desde que o homem é homem, o que aconteceu com Caim? Olhou para Abel, viu que a oferta de Abel havia sido agradada a Deus, e Deus ainda avisa ele, olha, se você fizer de coração para mim, eu vou receber. Mas ele prefere o quê? Matar o irmão. Infelizmente, irmãos, a sociedade é assim. Os seres humanos são assim. Em vez de querer deixar a coisa errada de lado e fazer o que é correto, eles preferem praticar o que é errado e, se for preciso, mata a pessoa que viu. Não vou deixar nem testemunhas. Esconde aí porque, olha, é assim. O engraçado, irmãos, que Jesus nos compara que nós devemos ser como uma criança. Vocês já viram a sinceridade das crianças? Quantos pais nós temos aqui? Bastante, né? Quantos já ficaram envergonhados porque o filho falou alguma coisa para alguém e foi sincero no falar e você não sabia onde enfiar a cara? Não é assim, irmãos? No telefone. A criança olha na cara da pessoa e fala a verdade, ela é sincera. E Jesus disse que nós temos que ser como uma criança. Quando eu pesquisava a respeito desse assunto, eu encontrei um depoimento de uma pessoa fumante, e um dia ele chegou para o sobrinho e disse assim, olha, me dá um abraço na tia. E a criança virou, não te abraço, porque você fede. Isso na frente de todo mundo. Os pais sabiam enfiar a cara. Mas aquilo serviu de lição para aquela mulher. Ela parou de fumar e falou, olha, se nem o meu sobrinho quer me abraçar, imagine os outros. E ela parou de fumar, tomou uma lição boa, né? Mas as crianças são sinceras. Agora, os adultos querem viver com máscaras. Prefiro ter um carro bom, mesmo que foi à base de coisas que eu não posso chegar para ninguém falar como eu conquistei. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me convidou para fazer um passeio, e ela me disse assim, ela me disse assim, eu gosto muito de aviação.
né? E ela me convidou para fazer um passeio. Só que ela falou assim, não conta para ninguém que eu comprei esse avião. Aquilo me desanimou. Por que ninguém pode saber que ele comprou esse avião? Fiquei triste. Não é? Não sei o que aconteceu. Você estava com medo da Receita Federal? Não sei. Mas eu fiquei muito triste. E quando você não pode contar para os outros o que você tem, alguma coisa estranha. Aquilo que você não pode chegar na casa, no reduto da tua família e falar, olha, eu comprei isso, alguma coisa de errado tem. E a grande maioria das pessoas não estão nem aí, preferem um carrão, uma casona, bom nome. Meu nome não vale nada. Meu nome não tem problema, mas nós, como servos de Deus, precisamos de obedecer a palavra, que diz assim, um bom nome é melhor do que um perfume caríssimo. Um bom nome é melhor do que uma boa casa. Um bom nome é melhor do que um bom carro. Um bom nome é melhor do que todo o ouro dessa terra. Nós precisamos de valorizar o nosso bom nome, porque nós temos um nome, irmãos, que esse nome vai ser trocado lá no céu. Mas para quem tiver um bom nome aqui. Se a pessoa não for de confiança aqui na terra, não vai conseguir entrar no céu. Né? Então nós temos que prezar por esse nome, por esse bom nome. E na parte B do versículo, irmãos, olha, vamos ler, antes de nós partirmos para a parte B, vamos ver o que diz Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Quem está dizendo isso? É o pastor Wesley? Não, porque eu tenho certeza que alguém pensou aí, né? Olha, mas melhor do que ser rico? É melhor. Está aqui, irmãos, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Então nós temos que prezar pelo nosso nome, e quando nós prezamos pelo nosso nome, nós estamos engrandecendo a Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos não é para louvor para Ele. Então, se nós fizermos coisas boas, vamos estar louvando a Deus através das nossas vidas. Olha, não aceite as facilidades da terra, não. Vá pelo caminho estreito. Ande correto. Agrada a Deus. Valorize o teu bom nome. Não se deixe ser comprado por nada. Eu me lembro que, bem jovem, eu aprendi um ditado que diz assim, cada um tem um preço. E eu coloquei o preço da minha vida. O preço da minha vida é o sangue do Cordeiro. Não tem nada superior a isso, irmão. Não tem riqueza, não tem nada. Porque eu não fui comprado nem com ouro, nem com prata. Mas eu fui comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. E isso não existe jazidas aqui na terra. Aqui não existe poços do sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro vem dele, do alto. Então, valorize a tua vida, que foi comprado por um alto preço. Preço de sangue. Sangue de um inocente. Sangue de Deus. Amém? Parte B do versículo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu não vi ninguém fazer festa no dia que morreu um ente querido, né? A gente não faz festa, aqui pelo menos no Brasil, né? Tem culturas que até fazem festa. Mas aqui nós brasileiros não fazemos festa no dia da morte. Nós fazemos festa quando a pessoa nasce. E aí nós vamos lá, compramos presente, bexiga, levamos bombom, damos bombom, fazemos aquela festa, não é isso? Mas a Bíblia está dizendo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Agora, quando isso é real realmente? Quando é o dia da morte de um justo, de uma pessoa que teme a Deus. Por quê? Porque o dia da sua morte não é o dia da separação dela, mas é o dia que ela vai estar com Deus. Ou seja, para esse é festa.
Ele saiu dessa vida para a vida eterna. A palavra de Deus nos diz em João 5:24, olha o que Jesus falou. Ou seja, Jesus falando, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, nesse sentido, a morte é melhor do que o nascimento. Por quê? Porque o crente vai estar com Deus. Não é? Agora, para o ímpio é o oposto. Nós vamos ver já. Lucas 20, verso 36, nos diz assim: e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, vistos que são filhos da ressurreição. Ou seja, o crente nunca morre. Né? É o que Jesus disse quando questionaram a respeito de Lázaro. Lázaro, dorme. Olha, ele não está morto, ele está dormindo. Não é isso? Ou seja, o crente não morre. Agora, Deus tem prazer nessa morte, irmãos. Quando morre um justo, quando morre um salvo, ele vai para com Deus. Né? Jesus disse para o Pai, não peço que os tire do mundo. Então nós estamos aqui porque na própria oração de Jesus, ele disse, Pai, não os peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui por um período de tempo, mas Deus tem prazer na morte do justo. Salmo 115, verso 15 nos diz assim, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Em outra tradução, na Aramaica Revista e Corrigida, diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, é bom para Deus. Ele vê, por quê? Porque aqui no mundo nós temos o quê? Aflições. E quando nós partimos para com Deus, o Senhor vê com bons olhos isso, com pesar. Por quê? Porque nós vamos estar com Ele. Irmãos, e por conhecer esse lado, Paulo entendeu tão bem isso, irmãos, que o apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, dos versos 21 ao 26, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Olha o que Paulo diz, olha, não sei se eu devo ficar aqui na terra ou se eu devo partir. Não sei o que escolher. Por que ele diz isso? Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Olha, irmãos, olha só. Por mais gostoso que seja estar aqui, estar com Cristo é melhor. É que talvez a gente não saiba, a gente não tem aquela intimidade tão grande com Deus, que a gente fala assim, olha, eu desejo estar contigo, Senhor. Não, mas a gente fica lá, eu desejo ver meus filhos casar, desejo ver meus netos, desejo ficar para a posteridade, 120, 130 anos, né? Às vezes a gente pensa assim, não é? Eu quero viver mais, mas Paulo está dizendo que lá é melhor do que aqui. Para o salvo, irmão, melhor é estar lá. Né? Para o salvo, melhor está lá. Vamos continuar aqui. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Paulo, pela preocupação com a igreja de Cristo, ele falava assim, olha, eu prefiro estar aqui para que eu possa ajudar vocês, auxiliar vocês aqui. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por causa da minha causa. Aqui eu vejo até assim um certo Paulo, assim, às vezes até meio que achando assim, olha, só tem eu aqui, né, Senhor, como
como Elias, né? Olha, Senhor, irmãos, essa coisa nossa, porque eu fico preocupado às vezes, Senhor, será que eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor quer mesmo que eu faça? Será que eu, como pastor, não teria que me dedicar mais ao teu reino? Né? Eu vejo essa preocupação e eu entendo Paulo. Mas tem muita gente que fica assim, o que vai ser da igreja depois que essa geração se for? O que vai ser do povo de Deus depois que os pastores antigos, que são o alicerce da igreja, partirem? Meu irmão, a igreja é de Jesus. Quem cuida da igreja é Jesus. Quem dá pastor para a igreja é Jesus. Depois que a minha geração se for, a geração do pastor Paulo se for, se Jesus não tiver voltado, irmão, Deus vai cuidar da sua igreja, aleluia. Deus seja louvado, é Ele que cuida de geração a geração. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. A igreja é dele, tudo é dele. Às vezes nós ficamos como o apóstolo Paulo, tão preocupados. Eu não vou partir porque eu tenho cuidado de vocês. Eu entendo esse cuidado de Paulo. Porque Paulo, ele tinha um amor muito grande pela obra de Deus. Mas mesmo depois de Paulo, nós estamos aqui, 2000 anos depois, né? Quase 2000 anos depois de Paulo, nós continuamos aqui. A igreja do Senhor está aqui. Graças a Deus que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever as cartas, né? O Novo Testamento, quase todo é paulino, escreveu demais, né? Deixou muita ajuda para nós aqui hoje. A palavra de Deus aqui escrita no Novo Testamento, praticamente o apóstolo Paulo fez mais da metade, né? Então nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, mas depois dele nós estamos aqui, e depois de nós, se Jesus não vier, vai ter outra igreja, irmãos, e o Senhor é quem cuida da igreja. E eu tenho plena convicção, irmãos, de mesmo que a igreja entre em um declínio, Deus é capaz de reerguê-la, como reergueu em 1500, irmãos. Quando muitos já estavam desviados, Deus colocou ali homens tementes a Ele, que continuaram a pregar a verdade. A igreja é dele, a palavra é dele, a palavra não está presa a rótulo de título de igreja, não está presa ao pastor Wesley, ela está presa com quem? Com o Pai, e Ele dá a quem Ele quer, e Ele desperta a igreja, e Ele envia o teu Espírito, e o seu Espírito vai lá e renova tudo, irmãos, porque o Espírito de Deus é um Espírito de vida, glória a Deus, né? Quando o homem estava lá, só uma forma ali no chão, ali no barro, Deus sopra no homem, entra o Espírito e dá vida. Quando Cornélio estava lá orando, como o pastor Paulo disse, Deus foi lá, visitou o apóstolo Pedro e mandou ele lá para Cornélio. Quando chega lá na casa de Cornélio, vocês já receberam o Espírito? Já foram batizados com o Espírito? Ainda não. Então, recebam o Espírito. Ou seja, quem tem o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, e aonde Ele está, Ele renova, mesmo que esteja tudo morto, seco, Ele torna da vida, aleluia. Então não se preocupe não, irmãos. Então Paulo, irmãos, tinha essa consciência de que estar lá é melhor do que estar aqui. Então, quando vocês receberem a notícia, algum de vocês poderão receber a notícia que o pastor Wesley partiu para a glória, não fique triste não. Já está lá com o Senhor. Ou eu prefiro ir com toda a igreja, irmãos. Eu sei que traz dor perder amigos, perder familiares. Eu sempre oro a Deus, Deus, vem logo. Vem logo, Senhor. Eu não aguento mais ficar aqui. Mas não quero ir sozinho, não. Eu quero ir com a tua igreja, né? Eu quero ir junto com a igreja do Senhor. Porque realmente, eu não gostaria de saber que meus filhos chorarão a perca do pai. Eu prefiro que eles subam comigo para a glória. Mas se Deus não quiser voltar e quiser me levar, eu prefiro estar lá. Vocês podem ter essa convicção, irmãos, que eu desejo o céu. E vou falar como o pastor Fauslino disse, não ore para que eu volte, não. Deixa eu lá no céu, né? Deixa eu lá. Porém, aqueles que não valorizam o reino de Deus, irmãos, as horas... Aqueles que não valorizam o reino de Deus, para esses a morte é algo que Deus não deseja. Deus não tem prazer na morte do ímpio.
profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, verso 11, diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus dos seus caminhos e vivam. Voltem-se todos dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que eles se arrependam. E como esses ímpios irão se arrepender? Se nós proclamarmos que Deus os ama. A igreja tem um papel fundamental. Irmãos, como servos de Deus, está na hora de nós despertarmos para um amor verdadeiro e falar com todo amor para as pessoas. A condição que elas estão vivendo conduzirá elas à morte, à separação com Deus. Nós precisamos de amar as pessoas, amar os nossos parentes, os nossos amigos e pregar o Evangelho de Jesus, enquanto ainda há tempo. Porque vai chegar o dia que não tem mais como. O dia que você vê um ente querido no caixão, não dá mais para pregar para ele. E aí você pode ficar ali preocupado, olha, eu tive a oportunidade e não falei. Agora, se você falou e ele não ouviu, você não tem responsabilidade. Mas se você não falou, você perdeu uma grande oportunidade de ter falado para aquela pessoa. Há uns dias atrás eu recebi um convite para ir à festa do Davi, de aniversário de 50 anos dele. Eu não pude ir. Mas quando eu recebi aquele convite, eu fiquei alegre. Por que eu fiquei alegre? Porque eu entendi que eles me amam tanto ao ponto de me convidarem a estar com eles numa festa que é tão íntima da sua família. Agora, irmãos, quando nós recebemos um convite para uma festa, nós não ficamos alegres? Por que não convidar o teu familiar para ir para a maior festa que vai existir? A festa das bodas do Cordeiro. Precisamos dizer aos nossos amigos e familiares que Jesus Cristo os ama e que eles precisam de mudar de atitude. Eles precisam de conhecer Jesus e falar com amor e autoridade de Deus, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Somente um caminho leva a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. O único que vai conduzir você ao céu é Jesus Cristo. E nós precisamos de proclamar essa verdade. Que Deus os abençoe. Curva a sua cabeça. Pai, graças te damos, Senhor, por podermos, ó Pai, ouvir a tua voz nesse momento, ó Pai. Pela tua palavra que o Senhor tem enviado aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, e queremos te pedir que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, ser impulsionados por esta palavra a realizar coisas grandes no teu reino, ó Pai. A ter um bom nome aqui na terra e amar, ó Pai, realmente os céus. Que tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, engrandeça a Ti. Que as nossas ações, as nossas palavras, tudo, ó Deus, te honre e te glorifique.
E aquilo, ó Pai, que realmente está em nós e que não honra a Ti, ó Pai, possa ser removido das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós lhe damos permissão para remover de nós, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a manter uma vida de santificação. Uma vida, Senhor, exemplar, a qual as pessoas olhem para nós e possam ver a diferença, ó Pai. Olhem para nós e possam dizer, ali está um verdadeiro cristão. Uma pessoa a quem valoriza o seu nome, uma pessoa a quem honra a Deus. Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente ser esses homens e essas mulheres, ó Pai, como Tua igreja aqui na terra, Senhor. Ó Jesus, eu sei que as ofertas, ó Pai, do mundo são muito grandes, ó Pai. Porém, ó Deus, nada é superior ao Teu sangue. Nada é superior, ó Pai, ao preço que o Senhor pagou do resgate, ó Pai. Por isso, ó Deus, Te somos agradecidos e Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a manter essa fidelidade e não aceitar subornos, ó Pai. Não aceitar nada que Satanás nos ofereça, mas que nós possamos estar guardados em Ti e escondidos nas Tuas asas, ó Pai, para vencer esse mundo e estarmos contigo, ó Pai. Ajuda, Senhor, os irmãos que estão através da internet conectados com esse culto, ó Pai. Que estarão ouvindo também essa palavra daqui a algum tempo, ó Pai. Que eles possam, Senhor, ser orientados pelo Teu Espírito também, nesta mesma direção desta igreja, ó Pai. Numa direção de santificação, numa direção, ó Pai, de uma conduta, Senhor, íntegra e fiel a Ti, ó Pai. Que a nossa ética exceda qualquer ética humana, meu Pai. Que nós possamos ser íntegros em tudo que nós fizermos, ó Pai. Perdoa-nos as nossas ofensas e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor.